Olá pessoal que acompanha o Bocão News aqui na nossa Web TV e também o pessoal do Facebook que está aí ao vivo, né, no nosso live Facebook. Vocês já sabem que podem participar, é só acessar o Facebook/Bocão News. E você que quiser compartilhar essa entrevista que vai começar agora, você já pode avisar o pessoal aí que está ligado nas redes sociais, principalmente no Facebook. Hoje nós vamos falar mais uma vez de segurança pública. Eu sou Tony Silva, sempre trago aqui assuntos relativos à segurança pública, porque é uma das grandes preocupações da população. E um assunto que começa no âmbito político, mas que preocupa você que está em casa. Qual será o destino das polícias com a reforma da Previdência? Porque, afinal, a aposentadoria de policiais parece um assunto que só interessa aos policiais. Mas vocês vão saber hoje que não, que interessa a todos nós, porque a polícia é uma preocupação de todos nós, pois todos nós precisamos desses trabalhadores, pelo menos satisfeitos com os seus direitos. E é por isso que nós conversamos hoje com o José Mário Lima, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais, aqui na Bahia. Exato. E também o Fábio Serravalli Franco, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais aqui na Bahia. Sejam bem-vindos e vocês que estão acompanhando já podem começar a mandar perguntas também. Houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia e também vocês participaram da grande manifestação no dia 15. Mas a primeira pergunta que eu trago eu comecei falando que essa reforma da Previdência no âmbito das forças policiais, ela pode trazer consequências para a ponta, que é o atendimento à sociedade. De que forma isso vai impactar na polícia, por escala, a própria sociedade? Boa tarde, Tony. Boa tarde ao público que nos assiste agora no Bocão News. Você trouxe algo muito importante, Tony, porque o assunto tem tudo a ver com segurança pública. O assunto não é apenas uma mera questão previdenciária dos policiais, é uma questão da segurança pública. A gente tem uma preocupação muito grande porque, com essa reforma que o governo trouxe, a população policial vai aposentar com 65 a 79 anos. Então isso daí preocupa muito, porque um policial aos 65 anos já não consegue desempenhar as mesmas tarefas de um policial mais jovem. Então nossa qualidade de segurança pública irá cair muito. Então a gente se preocupa com essa situação da reforma da Previdência, como foi colocada por esse governo. A gente entendia, por ser um governo temporário, jamais iam mexer em reforma de base da nossa estrutura constitucional, nossa estrutura do nosso Estado. E a gente verifica que as mudanças de Estado, as mudanças constitucionais, foram trazidas à tona todas de uma vez, para que você que está aí, população em geral, não observasse nem as que estão passando. Passou a reforma trabalhista, vem a reforma política, temos agora a reforma previdenciária, tudo de uma vez, para não dar tempo dos senhores e as senhoras que estão nos assistindo verificar o que é que está passando. Então a reforma da Previdência para policiais é ainda muito mais gravoso do que para você, mulher, que vai ter uma igualdade com o homem, ou seja, tira a regra dos 5 anos. Para você, trabalhador rural, para você que está precisando do recurso do LOAS, então para os policiais também é algo muito gravoso. Então, por isso, Tony, a gente traz esse tema tão importante discutir no âmbito aqui de segurança pública do seu programa. José Mário, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e todas as forças policiais, antes aqui a gente conversava e você me disse que tem um aspecto específico, né, que implica, que pode implicar negativamente para essas forças com a reforma da Previdência. Exatamente. Nessa questão, Tony, é preciso tomar muito cuidado, porque a proposta de emenda constitucional dos 287, ela vem logo de cara, abolindo uma determinação constitucional que fala a respeito do tratamento diferenciado para quem tem atividade de risco. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém sai. Normalmente, quando você sai do seu trabalho, Tony, você vai para casa e o seu trabalho fica no seu trabalho, em regra. No caso das forças de segurança pública, inclusive agentes penitenciários também sofrem esse tipo de coisa. Quando você sai, muitas das vezes, do jeito que a violência anda, você é neutralizado, você, quando se defronta com uma ação delitiva, você é obrigado a reagir e muitas vezes, quando descoberto que você é um agente de segurança pública, você vai, inclusive, vão ceifar a sua vida exclusivamente por causa disso. Então, é um tratamento que tem que ser colocado de forma diferenciada. Por quê? Porque forças policiais não têm o mesmo tipo de postura, o trabalho é um trabalho tão inerente a si próprio que quando você sai do teu local de trabalho, do teu locus, o teu trabalho lhe acompanha, aonde quer que você vá. E esse tratamento está sendo perversamente deixado
deixada pelo governo de lado. Uma forma, inclusive, muito danosa, aí, como o Fábio pegou e colocou, a questão de você atropelar os prazos, você colocar várias reformas, você ao menos explicar o que está acontecendo e sair ceifando direitos, termina colocando uma situação de injustiça tamanha, a ponto de você fazer comparação entre desiguais e achar que tratar desiguais de uma forma igualitária você está dando isonomia. Isso é completamente equivocado. O exemplo da mulher, seja da mulher policial, seja da mulher trabalhadora do regime geral de previdência social, seja da mulher trabalhadora rural, de maneira geral, você tem que pegar no Brasil, você não tem como confrontar com o padrão de trabalho e de respeito da mulher nos outros países. A mulher, na sociedade brasileira, ainda é bastante penalizada com a sua dupla jornada, com a tripla jornada. Os policiais têm um tratamento diferenciado, sobretudo porque nos outros países também o tem, se sabe dessa diferença. Você não tem a ideia dos 65 anos que apareceu agora como sendo um número cabalístico que resolverá todos os problemas da Previdência. Primeiro que ele é falso, ele é enganoso da forma como colocado, não tem justificativa ainda. Tanto isso é verdade que o próprio Tribunal de Contas da União pediu e determinou uma auditoria completa no sistema das contas da Seguridade Social e da Previdência em particular. Então, o porquê dos 65 anos? Nós fomos procurar análise comparativa aonde foi que eles se miraram para poder pegar e encontrar uma idade de 65 anos para aposentar todos os cidadãos, inclusive os policiais, homens e mulheres. Não tem paralelo em lugar nenhum. Estão tentando nivelar. Tentando nivelar, mas de uma forma tão injusta e tão sem parâmetros que, inclusive, não tem paralelo em lugar nenhum em relação a isso aí. E no caso específico das forças policiais, só para fazer uma comparação, para o pessoal pegar e pensar. Imagine que um policial federal e um policial rodoviário federal, depois que você cursa uma faculdade, depois que você faz um concurso, depois que o lapso de tempo, aí você tem as mais diversas avaliações, o teste psicológico, a avaliação física, para poder pegar e chegar ao final, fazer uma academia, para depois de formado, depois você ingressar no serviço. Imagine que você prepara, em média, esse policial em torno de 27 anos de idade, no mínimo, para poder pegar e esse profissional está formado para poder pegar e atender adequadamente a sociedade. Pela proposta de emenda constitucional 287, esse profissional ele vai ter de trabalhar, ele começando com 27, das opções mais tímidas. Ele começando com 27 anos, ele vai ter que trabalhar rumo à integralidade de seus vencimentos. De 27, ele terá que trabalhar mais 49 pela PEC 287. Nos dias de hoje. Então você faça as contas, 49, nós temos um policial que estará trabalhando em atividade para poder pegar ele só poderá se aposentar com 76 anos de idade. Então até a falsa dos 65 anos de idade, da forma como colocada, em princípio, uma falácia para quem não é da área policial, porque, por exemplo, para que uma pessoa tenha que se aposentar com 65 anos de idade, ele tem que começar a trabalhar com 16, inclusive ferindo frontalmente o que nós temos no ECA, nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ferindo já outra Pois é, ou seja, ele passa por cima, inclusive, de alguns elementos que são, do ponto de vista do que nós avançamos na sistemática de tratamento da dignidade da pessoa humana, nos mais diversos diplomas legais, ele avança de uma forma frontal. É como se nós retrocedêssemos ao passado e quase que voltamos à lei Eloy Chaves. Quando você se aposentava, já arruma a morte. No começo de 1923, é isso. Temos que deixar bem claro que existe uma suspeição muito grande sobre tudo que está acontecendo agora, principalmente sobre essa velocidade em termos de reforma da Previdência de maneira geral. A proposta de emenda constitucional 287 nesse sentido, ela está evada de suspeita, seja pela velocidade, seja pela a forma como está sendo alardeada pela mídia, por exemplo. Você pegar horário nobre para poder pegar e fazer propaganda, tanto é verdade que foi suspensa liminarmente na Justiça a questão da Previdência fazendo propaganda em horário nobre nas grandes emissoras de TV. Veja se os senhores não concordam comigo nesse aspecto. Os políticos que estão legislando, né, por essa causa aí, eles também estão seguindo esse exemplo? É importante trazer isso daí porque o colega Zé Mário trouxe um ponto que é a questão da legitimidade, né? Então a gente entende que o governo federal, por ser temporário, ele não teria essa legitimidade, mas o secretário executivo da Previdência, ele é membro efetivo da Brasilprev, e antes de ele enviar esse projeto de lei essa proposta de emenda constitucional para a Câmara dos Deputados, ele se reuniu com todas as entidades de previdência privada. Então a gente verifica que essa proposta de emenda constitucional, ela atende especificamente interesses das entidades de previdência complementar privada. Então o reflexo, isso já surgiu, porque só o medo da população em geral verificar que não teria aposentadoria já aumentou muito a quantidade de pessoas que acessaram esse tipo de produto que é oferecido pelos bancos. E em contrapartida, a gente verifica que, do ponto de vista dos próprios servidores públicos,
muitos assustados com essa situação da Previdência passaram a pedir aposentadoria. Ou seja, os cofres públicos foram onerados e muito com esse temor que o governo trouxe com essa proposta de emenda constitucional. Só na Polícia Rodoviária Federal, no nível de Bahia, a gente verifica nos últimos 3, 4 meses um índice altíssimo de aposentadorias, que chega mais ou menos entre 5% e 10% de nosso efetivo total, fora outros pedidos que estão sendo feitos. Então, isso nos assusta muito, porque o que está sendo vendido não é o que está sendo colocado de fato, né? Temos o Arthur Maia, que é um deputado baiano, né, um relator. Tem a lista quem quiser acompanhar, está sendo divulgada a lista dos deputados que votaram a favor. Você que é cidadão, terceirização. É isso, a favor da terceirização, né? E que estão também a favor, né, dessa reforma draconiana. Você que não concorda, você pode ver lá o deputado que votou para ver se você acha que ele merece ser votado nas próximas eleições. Exatamente. Então nós temos o Arthur Maia, que é um relator, ele é baiano, ou seja, muitos dos senhores deu o voto ao deputado Arthur Maia, que é uma pessoa que é graduada em Direito, tem pós-graduação em Direito Econômico, ou seja, uma pessoa que conhece a fundo a questão legislativa, e a gente verifica que ele é a favor da PEC, né? E quando você olha até a questão de quem financiou a campanha dele, a gente verifica que tem algumas empresas privadas de previdência, mas a gente entende que isso daí de forma nenhuma vai afetar a imparcialidade dele. A gente entende que ele vai ouvir os pleitos das categorias especiais e com certeza vai sensibilizar nesse sentido, vai retirar. E a gente entende também que o cidadão cobrando dele e cobrando do nosso ministro também, o Embaçaí, que é baiano, eles vão ter o bom senso de verificar que não é o momento de se fazer essa reforma de uma forma tão assodada como vem sendo feito. Essa audiência pública, quais foram? Basicamente foi para tocar nesses pontos. Eu só queria enfatizar que também foi discutido nessa audiência pública um assunto que você falou sobre legitimidade e o colega Fábio pegou e puxou aqui. Mas eu queria colocar mais ainda em relação a isso aí, 2 elementos que são fundantes. Primeiro, essa velocidade com que é colocada em tudo suspeito, que eu já falei aqui, ela vem ladeada de 2 problemas. Principal deles, olha, nós temos uma comissão de pessoas que querem resolver a vida financeira do futuro de milhões e milhões de famílias, sendo que a própria vida financeira profissional deles, enquanto agentes públicos, está comprometida por investigação criminal. Eu não estou dizendo que todo mundo é culpado ali, eu não estou dizendo nada disso, pelo amor de Deus, estou me referindo à Operação Lava Jato. Mas eu estou dizendo que o fato de estar envolvidos já os desabona sob uma névoa para poder pegar e bater o martelo sobre decisões de tamanha importância para os cidadãos brasileiros. Absurdo, que quem está sendo investigado tinha que ter sido afastado. Está lá tomando decisões. E diga-se passagem, e não é dizendo aqui que eles são culpados, mas longe do que disse alguns ministros, inclusive, que investigação não quer dizer nada demais, quer dizer sim. O presidente do Senado disse que investigação demais, quer dizer sim, senhor. Quando você é investigado criminalmente, imagina, Tom, você é investigado criminalmente, mas você é síndico do prédio, movimentando o dinheiro de todos à sua volta. Você acha que existe credibilidade nas suas decisões? Se eu sou investigado, eu sou suspeito. Se eu sou suspeito, eu estou insuspeito. A sua situação de suspeito não lhe dá o condão. Você vai ter que buscar a sua inocência. Então, para isso, se afaste. Porque você não tem como discutir que, do ponto de vista da tua moral, ela não está absolutamente clara para todos. Há uma interrogação muito em relação à postura suas, e se por essa interrogação vocês deveriam estar afastados. Eu falo isso em relação a todas as pessoas que estão envolvidas, a começar do próprio relator que fala, no caso da reforma da Previdência, ele tem empresas, como foi divulgado aí, que está devendo à Previdência Social. Já torna o negócio complicado. É preciso colocar essas questões para a sociedade saber, até porque do ponto de vista da dívida, só da dívida, por exemplo, do que a Previdência tem a receber, Tom, é lamentável quando nós contamos a dívida ano a ano e a quantidade que se deve. Eu estou falando de dívida ativa previdenciária, do que se deve aos cofres da Previdência Social. Em relação ao que se consegue cobrar, é um absurdo. Ou seja, só no ano de 2015, repara, nós estamos falando de uma dívida de 350 bilhões, 127 milhões e alguns quebrados de reais. Você conseguiu arrecadar 1 bilhão e 26 milhões. 0,32% aproximadamente. Isso aí são dados que estão, inclusive, tabulados pela ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. Então não são dados tolos. Só isso aí já coloca em xeque. Nós estamos falando que 35 bilhões não são arrecadados. E ano a ano esse estoque de dívida aumenta. De 2011 para cá aumentou de 225 mil. Nós chegamos ano passado, em 2015